Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Gerson. Gente, bem-vindo ao Fórum Sindical. Começa agora o Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Então, sem mais delongas, para vocês não irem embora, eu já vou chamar nosso principal entrevistado aqui, o ex-senador, ex-governador Roberto Requião, que foi assim prontamente. Eu mandei um WhatsApp para o Requião, ele respondeu na hora, a assessoria dele respondeu na hora, assim, em pleno carnaval. Então, o Requião, além de tudo, é dessas pessoas que a gente pode contar para o diálogo, né? E eu quero te agradecer, Requião, a prontidão, né, para estar aqui conosco para esse debate, que eu acho que vai ser muito rico, nesses tempos tão bicudos que estamos vivendo, tanto internamente como externamente. Então, obviamente, a gente também vai falar do contexto dessa guerra. E vou dar boa noite para as pessoas, que eu vou chamar o restante dos petroleiros. A Ruth já está aí, muito bem. A Ruth está aqui hoje. Eu tinha convidado o Miro, mas o Miro, infelizmente, o pai dele faleceu, né? Então, nossa solidariedade ao Miro. A Ruth está aqui porque ela tem um trabalho de pesquisa que eu acho que também vai ser muito bom aqui para o nosso debate, que a Ruth fez um estudo do comportamento da mídia para destruição, né? Para criar uma psicosfera hostil em relação à Petrobras, né? E possibilitar toda aquela barbárie que a Lava Jato fez em relação à nossa maior empresa, né? Em relação a toda a cadeia do petróleo, porque a gente está vendo aí na fala do Gerson, como foi, o livrinho dela está aí. Requião, é bom ler esse livro, viu? É uma pesquisa bem consolidada. Eu acho que a Ruth traz elementos bastante interessantes. E o Teseu, cadê o Teseu? Teseu, cheguei aqui, chegou. desculpa O aí. Castelhano já ficou na conversa, o que eu acho bom também, porque ele tem muita coisa para colaborar aqui com a gente. Então, eu vou começar, Requião. Vou deixar você dar boa noite, né, Requião? Porque eu não deixei você dar boa noite para os nossos, para a nossa comunidade fórum. Cumprimente aí a galera e a gente começa nosso bate-papo. Eu entrei no programa agora há pouco e fiquei fascinado com a clareza da exposição do companheiro sobre a diversidade dos adubos, os fosfatados e os nitrogenados. Eu acho importantíssimo isso. Eu vou fazer um recorte da exposição do companheiro e vou pôr nos meus meios de comunicação, em todos eles, para que o pessoal entenda um pouco qual é a diferença para a cultura do fosfatado e do nitrogenado. Maria, quando eu fui governador, nós comprávamos nitrogenados da Venezuela, mas comprávamos via Estados Unidos, Maria. Não dava para fazer negócio com a Venezuela, tinha que fazer negócio com Miami. Eu liberei um espaço, um berço no porto de Paranaguá, para que os navios venezuelanos chegassem diretamente aqui e a gente comprava o que nos faltava diretamente da Venezuela. Tudo isso acabou. Esta guerra que nós vemos hoje não é uma guerra contra a Petrobras, é uma guerra por um novo modelo mundial de relações. Se esses caras fizeram com a Rússia, que tem bombas nucleares, o que fizeram até agora e que levaram essa ocupação da Ucrânia, você imagina o que eles não fariam conosco. É preciso que a gente entenda que, basicamente, queda da Dilma, batida no PT, Lava Jato e tudo isso. E veja, faço um parênteses, eu não vou dizer a você que não tinha corrupção no meio dessa coisa toda, tinha. E corrupto tem que ir para a cadeia. Mas o objetivo básico era nos tomar a Petrobras. O Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, uma carta que escreveu ao Trump, diz que os Estados Unidos estava desesperado com o avanço econômico e industrial da China, porque nos últimos 30 anos os Estados Unidos tinha, militarmente ou não, com a guerra híbrida também, invadido 50 países para tomar conta da energia, das terras raras, né, do petróleo, e esqueceu de aplicar na sua própria evolução tecnológica.
que é o que o maluco do Biden, que é o imperialista, tenta conseguir hoje, com US$ 1 trilhão investidos em tecnologia, geração de emprego, porque eles estão numa situação dificílima, mas é a disputa pela hegemonia mundial. É a ideia do Banco Central único do mundo, não é? Isso já aconteceu na União Europeia, para a desgraça de muitos países. Sucesso da Alemanha, que tinha uma moeda valorizadíssima, desvalorizou a moeda alemã e abriu mercados. Mas a guerra é essa, é a guerra pela hegemonia econômica e industrial no planeta Terra. Essa questão da Ucrânia, para mim, é muito clara. A China, por exemplo, se alia claramente à Rússia. Por quê? Porque ela sabe que o confronto que se avizinha é contra ela, que tem um desenvolvimento industrial formidável hoje, no Mar da China. E ela prefere que isto ocorra lá nas fronteiras da Rússia com a mão do Putin. Então, ela está simplesmente apoiando. E o Putin tem petróleo, tem gás, tem minérios, mas a industrialização da Rússia hoje é pauperíssima. Mas quando se alia à China, a coisa muda completamente. Então, o que está sendo enfrentado, na verdade, é o BRICS. Né? Sim. Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, não é isso? África. Então, nós estamos vendo que nesta jogada nós estamos ilhados. E eles estão simplesmente liquidando a Petrobras. É uma loucura. Eu acho que lá atrás nós erramos, a Dilma errou, admitindo aquele fim do monopólio da Petrobras no pré-sal, né? Da operação, e 30% de cada poço aberto. Mas ela imaginava que, se ela gravasse com impostos pesados a produção do petróleo, ela teria recursos para subsidiar a importante educação no Brasil num projeto bonito de saúde. Não deu certo, né? Mas isso começou, minha gente, lá atrás, quando o Fernando Henrique acabou com o monopólio, permitindo a concessão. Depois disso veio a participação que foi feita por aquele diretor da Petrobras, que era membro do PCdoB, não é? Essa participação. E, no fim, o Serra faz aquele projeto, nós tentamos resistir no plenário, mas o governo manda votar no projeto do Serra. Nós íamos ganhar no plenário. Eu, Lindbergh, a Gleisi, outros companheiros deputados, até do PDT, o Assir Gurgas, paranaense que é senador lá por Roraima, se não me engano, nós íamos ganhar com facilidade, e veio a ordem para a base do governo, a ampliação do governo, votar o projeto do Serra. O PT votou contra. O único voto diferente foi do Humberto Costa, que se absteve. Mas todos os aliados do governo votaram com o pedido dos ministros do governo. Então, esse jogo vem de algum tempo. Começa com a quebra do monopólio do Fernando Henrique e depois vem descendo até a modificação do projeto do pré-sal. Nós estamos numa briga muito dura. Agora, esta explicação que o companheiro... Como é o nome do companheiro? Eu estou meio perdido aqui. Castelhano, é o Gerson Castelhano. Isso. Velho Castelhano. Ele era da FAFEM. Ele era o Castelhano frequentava muito meu gabinete lá, mas eu nunca briguei com eles, não. Às vezes um pito contra o corporativismo excessivo, mas nunca uma divergência contra a importância do petróleo da Petrobras para o Brasil. Castelhano, além do que você disse sobre os adubos, até muito pouco tempo atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no Brasil. E ela está hoje, com esse preço absurdo do petróleo, mandando dinheiro para fora. Nós estamos sendo literalmente roubados. E é o jogo da hegemonia absoluta do capital financeiro norte-americano no mundo, ao qual, com clareza, se opõe à existência do BRICS. E daí nós vamos lá para aquela questão da Ucrânia. Mas o que a gente pode fazer diante de uma situação como a da Ucrânia, Castelhano?
Nós temos que dizer que nós exigimos a retirada das tropas russas da Ucrânia, mas, paralelamente, nós exigimos a desmilitarização da Ucrânia e a retirada de todos os postos de mísseis norte-americanos ao redor da Rússia. Esses mísseis próximos, com a velocidade que têm, eles não têm a velocidade dos novos mísseis russos, que são hipersônicos. Mas eles são rápidos. E eles, em 5 minutos, podem destruir a Rússia, sem que ela tenha tempo sequer de engendrar um projeto de defesa. Então, ela está lutando pela sua sobrevivência. E, além disso, outra exigência para a volta imediata da paz da retirada tinha que ser a eliminação daquelas tropas nazistas armadas, né? Batalhões armados de nazistas com a suástica em bandeiras, com a complacência e o apoio do atual governo da Ucrânia. Nós temos que entender isso tudo. Agora, não podemos aceitar mais guerra, mas imagina você, Castelhano, o que teriam feito conosco que sequer temos bomba atômica, que fabricamos mísseis com um percurso de voo limitado por convênios internacionais, se não tivessem tomado o nosso petróleo. É uma guerra por um modelo, é uma situação desesperada do mundo. E a Rússia, você sabe, nós sabemos, não é um país comunista. O comunismo caiu lá com o Gorbachev, com o degelo, né? A glasnost e a perestroika. Glasnost é degelo, perestroika é reconstrução. A Rússia é um país capitalista, na mão de detentores do capital financeiro concentrado, como os Estados Unidos também. Então, não é sequer uma guerra ideológica, é uma guerra pelo controle do planeta Terra. E a gente tem que reagir contra isso. Por isso que, às vezes, quando eu fico pé da vida com as alianças que o Lula está fazendo, vão trazer o Alckmin e tal. Nós ganhamos a eleição sem o Alckmin, acredito eu. Mas nós vamos ter que sustentar um projeto de defesa do Brasil que não será resolvido numa eleição nacional. É um projeto que terá sobre ele o peso dos interesses do capital financeiro e da geopolítica norte-americana contra os interesses do Brasil. Estamos numa parada dura, mas isso não significa que a gente tenha que afrouxar. Requião, ele já começou assim, eliminando várias perguntas que a gente tinha para fazer para ele, né? Só com a introdução que ele faz. E está muito curioso, né? Essa geopolítica onde o neoliberalismo não tem mais espaço para a democracia. Não existe, né? Esse neoliberalismo ele é tão selvagem que qualquer projeto democrático não sobrevive a ele. A gente vê o que os Estados Unidos está fazendo com a Rússia agora, né? O tratamento dado, inclusive a cabeça do Putin a prêmio pelos oligarcas russos, né, que estão perdendo dinheiro, e o Bolsonaro... Mas o Putin é o representante dos oligarcas mas tomou... Ele era um cara da KGB, que é um sujeito extremamente conservador. O Guedes é um quadro de esquerda perto do Putin. Mas ele é nacionalista, né? E de uma certa forma, esse projeto de proteção da OTAN, do território russo, é um projeto nacionalista. É um projeto nacional, não é democrático, não é popular, mas é nacionalista. Mas nós não temos isso. Agora, a loucura que a gente está vivendo hoje, que deixou as pessoas muito confusas, é a gente imaginar que a gente tem hoje um Bolsonaro ao lado do Putin, o governo dele, o Itamaraty, condenando, né, o conflito, e o Bolsonaro ao lado do Putin, explicando isso para Você já pensou por que o Bolsonaro está ao lado do Putin? Porque ele é a minha hipótese, né? Eu tenho duas hipóteses. A primeira, o Gerson explicou, né? Aí há uma questão muito forte do agronegócio. O Bolsonaro, na verdade, é obrigado a fazer isso, principalmente pelos interesses da soja. Tanto é que a ministra do agronegócio esteve lá antes, né, que o Bolsonaro. Aquilo foi mais uma convocação.
Mas é curioso, porque assim, o mundo ele não é mais. A gente olha esse mundo branco e preto, ele não existe mais. Porque assim, o que está acontecendo nesse conflito? Você olha, Venezuela, para o Bolsonaro está muito difícil explicar isso. A Venezuela é a favor da Rússia, Cuba e Bolsonaro. Como é que explica isso para a turma dele? Eu Né? acho que Ele... não é tão complicado assim. E não concordo muito com o seu raciocínio. Eu acho que a coisa é um pouco diferente. O Bolsonaro foi à Rússia e levou os 3 comandantes das Forças Armadas. E Você o não acha isso filho? um E o sinal filho? interessante? É? E o O filho? filho Não se preocupe com o filho. Não se perca com pequenos detalhes. Vamos ao pano de fundo desse processo. Ele levou os 3 comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa. O que é que ocorreu um pouco antes, meio na surdina no Brasil? Uma votação na ONU declarando o meio ambiente questão de interesse internacional. O que significava isso? A porta aberta para a internacionalização da Amazônia. Os nossos fascistas não são também tão entreguistas assim como parece pelas medidas que eles têm tomado aí. E quem é que votou contra essa medida? Os BRICS. A Rússia, a China, a Índia votaram contra a medida. A internacionalização do equilíbrio ecológico do mundo entregava a possibilidade da ocupação da Amazônia por forças internacionais. A Rússia votou contra, então, de repente, abriu-se uma possibilidade de aliança. Foi mais ou menos por aí que levou os 3 ministros à Rússia e que estabeleceu praticamente essa espécie de aliança, uma aliança muito frouxa, né? Uma coisa uma hora, outra, mas não agrediu como vinha agredindo a Rússia. Porque eles agridem a Rússia como se a Rússia fosse o inimigo comunista da Guerra Fria. E a Rússia não tem mais nada disso. Depois do Gorbachev, da Glasnost e da Perestroika, a Rússia é dominada por magnatas de renda concentrada, uma boa parte deles que mora na Inglaterra, Maria Flor. Sim, Então, sim. aí é o segredo desse processo todo. É uma situação desesperadora. Agora, aonde vai acabar isso? Eu fiz um pronunciamento na linha do que eu disse agora há pouco. Tropas têm que sair já, está morrendo gente. Civis na Ucrânia, jovens militares russos e ucranianos. Mas, em contrapartida, tem que sair os foguetes com ogiva nuclear das fronteiras russas, dos países da OTAN, não é? E tem que acabar com essas forças armadas nazistas que, com a complacência e o apoio do Estado, massacram a população de origem russa na Ucrânia. Você sabe que Kiev foi a antiga capital da União Soviética. E o Lenin inventou a Ucrânia, porque ele queria um conjunto de repúblicas socialistas soviéticas. Era um projeto de organização administrativa da URSS. Então, nós estamos nessa entaladela terrível. Agora, eu quero insistir com vocês na linha do Castelhano. Castelhano, se a Petrobras não voltar para as mãos do país, nós não teremos uma alavanca capaz de fazer investimentos e retomar o desenvolvimento econômico. São 2 coisas fundamentais. Banco Central dependente de um programa de desenvolvimento nacional vinculado a esse projeto e não ao capitalismo financeiro e à banca. E Petrobras na mão do Brasil. Mas eles estão entregando tudo. É água, é petróleo. Daqui a pouco eles vão internacionalizar o ar que nós respiramos. Está uma verdadeira doidice isso. Mas é o novo projeto do mundo na mão do capital financeiro. É o projeto geopolítico dos Estados Unidos. Sim. Eu vou colocar o Teseu na roda, né? Vamos rodar aqui, ele tem questão para você. E antes, Teseu, deixa eu fazer aquele. Eu esqueci meu chapéu hoje, a gente está usando o chapéu para passar o chapéu. Gente que está nos assistindo, vamos começar a nossa choradeira. Como é que a gente sobrevive aqui na Fórum? A Fórum come feijão, arroz, né? Jornalista paga boleto. Então, vocês podem contribuir se tornando membro
né? Podem contribuir com o Superchat. Se a coisa estiver muito feia aí, não tiver uma cervejinha por mês para se tornar membro, faz um Superchat aí. A gente está no começo do mês, já receberam o pagamento. E se não tiver nada mesmo, se tiver muito feia a coisa, coloca nosso link na rede, coloca aí para o colega vir ver esse debate que é tão importante. O cara está perdido, né? Está fazendo a universidade do WhatsApp, não sabe o que está falando. Vem para cá, porque aqui a gente tem um monte de gente que vai discutir com propriedade e vocês vão entender o que está acontecendo. Então, por favor, né? Contribuam com o jornalismo independente da Fórum, né? Fortalecendo nossos canais e fortalecendo, né, o nosso compromisso é com vocês, nosso compromisso é com o fato, né, com argumentos consistentes. A gente não vem aqui só pela audiência, né, só com torcida. A gente aqui, você viu que a gente diverge, a gente discute, mas tem propriedade no que a gente está falando. Teseu, entra na roda. E aí, pessoal, boa noite. É muito bom estar mais uma vez aqui. Rever o Requião, que realmente eu estava lá também, viu, Requião, naquela guerra com a entrega do Começal, e foi realmente um balde de água fria no momento que chega aquele canalha daquele bigodinho do PMDB, esqueci o nome dele, falando que tinha tido um acordo lá na entrega. Romero Jucá. Esse mesmo, Romero Jucá, com STF e com tudo. E aí a gente, naquele momento, realmente foi um balde de água fria, mas não deixamos de lutar e, sem dúvida, o bom combate nós fizemos ali naquele momento. E aí, agora, vendo, né, você falar, eu vejo aqui, né, o que é a verdadeira corrupção, né? Você pega o que foi cravado na época da Operação Lava Jato, no balanço da Petrobras, ainda pela Graça Foster, onde colocou-se ali 6 bilhões de reais como superfaturamento de obra para pagar propina, enfim, corrupção. 6 bilhões em meio a mais de quase 1 trilhão que a Petrobras teria faturado. E hoje a gente vê a Petrobras sendo usada, aí sim é onde mora a verdadeira corrupção, para pagar 100 bilhões de reais em apenas um ano para os seus acionistas. 104. Então, 104 bilhões. Foi 106 o lucro, e se eu não me engano, o repasse foi 101 bilhões. Enfim, 104. Recorde histórico, né? Recorde histórico, à custa de uma gás de cozinha a 120 reais, gasolina a 8 reais em vários lugares do Brasil. E essa é a verdadeira corrupção. É para isso que o capital ele quer pegar o Estado para jorrar dinheiro, tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos. É o Robin Hood às avessas, né? Então, isso está sendo feito com a Petrobras, isso está sendo feito com os bancos públicos, isso está sendo feito com os bancos, com as demais estatais. A gente teve a refinaria da RLAM, né, na Bahia, onde na RLAM foi simplesmente vendido por um preço menor do que o valor que era pago no seu seguro. Então, se a RLAM, a refinaria da Bahia, pegasse fogo, a Petrobras ia receber mais de indenização do que o valor que foi vendido. Então, é aí que mora a verdadeira corrupção. É aí onde está essa corrupção. Acho que o Requião caiu. Só confirmar, que aí eu ia lançar a pergunta agora. O Gui, ele fechou só a câmera ou ele caiu? Não, ele caiu, voltou. Tinha um cachorro. Tá fechado, Requião. Acho que era o cachorro, Requião. Tá fechado o seu microfone, Requião. Era o Rex. O cachorro estava bravo. Quando entra uma interferência, cai o som. Daí eu fico sem som. Eu tenho que desligar e ligar novamente. Mas vamos lá, companheiro. Não, então, assim, é um pouco isso, né? A gente está passando por um processo de ameaça à nossa soberania, né? Então, a soberania energética, ela vem a partir do que é estratégico para o país, né? E aí o tema do nosso chamado hoje
é exatamente esse, né? E aí eu queria ouvir um pouco, né, essa ameaça, como é que você tem visto, não só na Petrobras, né, mas a Eletrobras, que é a bola da vez, os próprios Correios, né, os serviços postais do nosso país. Enfim, era nessa linha aí, eu queria ouvir um pouco o senhor, nosso querido senador. Você sabe que eu sou presidente de honra até hoje, da Comissão Mista do Congresso Nacional, Senado e Câmara, em defesa da soberania nacional. Mas veja, vamos às raízes dessa. Isso não começou ontem, não é? Começou quando o Fernando Henrique acabou com o monopólio, quando se estabeleceu a concessão, daí aquele deputado do PCdoB propôs a partilha, que era o termo que eu não lembrava agora há pouco, e depois nós viemos com o projeto do Serra, retirando o monopólio de extração da Petrobras e os 30% obrigatórios de cada poço. Isso vem de longe. Você sabe que hoje, companheiro, a Petrobras tem 63,6% de ações privadas, uma boa parte na Bolsa de Nova York, que esses preços absurdos estão enriquecendo acionistas dentro e fora do Brasil, muito mais lá fora, porque a Bolsa de Nova York detém um número brutal. E quando a gente fala com alguns companheiros que se dizem nacionalistas, progressistas, desenvolvimentistas, eles vêm com aquele argumento: não se preocupem, as nossas empresas públicas são mistas, mas nós temos a Golden Share, a ação que nos dá o controle sobre qualquer operação de venda disso e daquilo. Vocês já viram o que vale a Golden Share no caso da Embraer, né? Que o governo simplesmente tentou vender e não conseguiu porque a Boeing faliu. Nós temos hoje o Banco do Brasil com 49,6% de ações privadas. 40% na Bolsa de Nova York. Não é mais o Banco do Brasil, é o Banco dos Acionistas. E as regras da Bolsa de Nova York é que dirigem a administração da empresa e são resolvidas pela justiça norte-americana. A Petrobras foi roubada naquela época do escândalo e quem foi punida foi a Petrobras. A Petrobras devia ter sido ressarcida pelos ladrões, velhos funcionários e membros de diversos partidos que meteram a mão na jaca. Mas ela foi condenada a pagar para acionistas norte-americanos pela Justiça de Nova York. Então, esse é o problema básico. A Petrobras tem que ser brasileira. Eu não acredito em empresa mista, estatal, estratégica mista. Porque se ela é mista, ela passa a defender, em certa medida, ou no caso do Banco do Brasil com 49,6%, da Petrobras com 63%, o interesse da maioria dos seus acionistas, absolutamente desnecessários, porque qualquer falta de recursos seria facilmente obtida no financiamento internacional. Quem tem petróleo, tem os poços, domina a tecnologia, inclusive de águas profundas, não precisa de sócio privado para isso. Então, o que eu estou vendo é que isto vem de longe. Vem de longe. E, de repente, eu vejo, não, nós temos que transformar em economia mista, porque nós temos a Golden Share. Caixa Econômica, Vale. Você viu o lucro da Vale? 133 bilhões, mais do que a Petrobras. A Vale, até pouco tempo, ainda tinha uma parte das suas ações na mão do BNDES. Bolsonaro vendeu. O Carlos Lessa tinha comprado as ações para evitar a internacionalização da Vale naquele processo de abertura. Então, o problema é esse. Claro que hoje nós sabemos, com o orçamento funcional, que nós podemos emitir moeda para retomar o desenvolvimento, como faz o Biden nos Estados Unidos, como faz a China, que não é essa história idiota de que o Estado só pode gastar como uma dona de casa, não pode gastar mais do que recebe. Um dos fundamentos do Estado capitalista é o financiamento. Se você só vai gastar o que recebe, você não vai nunca empreender além das possibilidades da sua entrada de recurso. Você não vai nunca usar a sua inteligência, a sua habilidade de procurar setores lucrativos no mercado. Uma dona de casa de uma família falida resolve, por exemplo, abrir uma pastelaria.
mas ela precisa de uma máquina para amassar massa em maior quantidade, uma fritadeira maior, e ninguém tem dinheiro, eles estão quebrados, então estão impossibilitados, porque só pode gastar o que recebe, tem que morrer de fome sem se aventurar no investimento? Não, não é assim. Agora, com a nação é diferente ainda, porque o que lastreia a emissão de moeda é a produtividade do trabalhador nacional, é a existência de petróleo, de minérios, as florestas, a capacidade da nossa agricultura e tudo mais. É o que o mundo está fazendo. E nós estamos aí pagando uma dívida que nunca foi auditada. Eu quero lembrar que o Congresso votou a favor da auditagem da dívida e a Dilma vetou. Não estou fazendo uma crítica terrível. Ela deve ter tido as suas razões, sei lá, do que ela estava ameaçada, como aconteceu depois de impeachment e tudo, mas foram erros. E erros não devem ser repetidos. Nós precisamos da Petrobras nas mãos do Estado brasileiro e acabar com esse domínio do capital financeiro sobre o Banco Central. Senão, não vai ter política compensatória alguma. Não vai ter a bolsa do Suplicy, não vai ter coisa alguma consistente, porque o capital financeiro não vai deixar. O que esperam hoje da gente é que façamos alianças tão amplas que sirvam para sustentar as privatizações como eternas e indestrutíveis e conter a revolta popular, com políticas compensatórias, com gorjetas, com esmolas, com ofertas de comida. E eu tenho insistido, Fro, que os escravos comiam 3 vezes por dia, porque o dono da senzala os alimentava para poder explorar a sua força de trabalho. 3 refeições, chicote e trabalho. Equiel, depois a gente volta nesse assunto, porque daí eu quero saber como é que a gente consegue reestatizar, né? A Petrobras, eu concordo com você, a cadeia do petróleo, e você sempre diz isso, tem 300 produtos, é a nossa principal indústria, e sem soberania energética, a gente não tem soberania nacional. Mas como é que a gente faz isso se a gente não tem nem míssil, né? Se a Rússia cheia de míssil já está assim, imagina nós. Mas não com o petróleo, Maria Flor. Vou te dizer já como é que você pode resolver o problema da Petrobras. Se acaba com essa vinculação ao dólar. Tá? Sim, o petróleo sai de uma usina brasileira a cerca de 90 centavos e chega para o consumidor final a 7, 8, 9, dependendo do estado brasileiro. Se você acabar com essa exploração absurda, você derruba as ações. O Putin fez isso, acabou com a farra do lucro incrível dos acionistas, capitalistas russos e estrangeiros, e daí ele comprou as ações. Não sei se comprou direto, se desapropriou, mas ele nacionalizou a maior empresa de petróleo da Rússia. É isso que alguém disse aí agora há pouco, quando eu falava. Os russos são os bandidos, são capitalistas, mas são nacionalistas. Sim. Nós não temos mais nacionalistas. Agora, o primeiro aceno que eu vi foi a viagem dos generais e do ministro da Defesa para a Rússia, no momento em que os Estados Unidos e os países da União Europeia tentam internacionalizar a Amazônia. Por isso eles foram lá com o Bolsonaro. O Bolsonaro, sei lá o que ele foi fazer, foi tomar vodka, comer estrogonofe. Eu tenho um pouco de receio, né, nesse debate, mas aí eu acho que é conjectural, né? Porque o Bolsonaro está sinalizando com o quê? Com o que o Gerson falou para a gente, que a Amazônia tem potássio. Né? Então, a gente tem esse grupo do agronegócio muito forte nesse governo, e uma das formas, certamente, vamos passar a boiada, né? A tentativa de invasão de terras indígenas, ele quer acelerar esse processo. Então, eu tenho lá minhas dúvidas desse nacionalismo, bem entre aspas, do Bolsonaro. Mas eu queria... Claro, mas é o nacionalismo dos ricos. É o domínio absoluto do país para a exploração. Sim. Sem nenhuma identidade com a população, com o trabalhador, sem fraternidade, sem amor pelo povo. Mas é uma espécie de nacionalismo. É a defesa dos interesses do grupo hegemônico do capital. Eles não estão preocupados com a sobrevivência da Amazônia, como eu vejo que você está, como eu estou. Eu sempre fui um governador verde, por 3 vezes no Paraná. Eu
Quero que a terra seja legada para os meus netos e bisnetos e os netos e bisnetos de todos nós com a beleza que eu encontrei quando eu nasci. Mas não é bem por aí. É que eles querem o domínio absoluto. Sim. Não é a história do potássio nem nada. Nós estamos escravizados. Você veja, nós queríamos auditoria da dívida pública e o nosso governo vetou, depois do Congresso aprovar. Esses erros a gente não pode realmente mais cometer. Antes de passar para o Zé e depois para a Ruth, eu queria agradecer ao Evaldo Cardoso, que diz o seguinte: o que me deixa chateado é ver a mídia golpista fazendo toda a narrativa a favor dos Estados Unidos. Parecem mais a voz da América. Tem interesses econômicos aí também, e esse alinhamento ideológico, né, que fica muito explícito. Todo o argumento que a mídia tinha, por exemplo, para justificar o ataque dos Estados Unidos ao Iraque, ou ao Afeganistão, ou à Líbia, né, agora os Estados Unidos é vendido, né, como quem está defendendo a humanidade. Então, esqueça desses ataques mais recentes e imagine Hiroshima e Nagasaki. Sim, sim. Eu queria agradecer, eu acho muito engraçado, domingo aconteceu isso. Os nossos comentaristas, né, os nossos participantes da live, que fizeram superchat. Agora o Gerson Castellano se tornou membro. Minha gente, não faça a gente passar essa vergonha aqui, né? Vocês precisam, né, serem mais colaborativos. Zé, entra na roda. Obrigada, viu, Gerson, por se tornar membro. Zé Maria? Então, pessoal, boa noite. Pro Ruth, meu coordenador Teseu, senador Requião. Primeiro, eu quero me solidarizar com o Miro e seus familiares pela perda da sua mãe. Me solidarizar do seu pai, né? Uhum. Seu pai, me solidarizar com os familiares do Pinguele Rosa, também, que faleceu no dia de hoje. E dizer que a gente, de fato, está numa grande encruzilhada no que diz respeito a essa questão da soberania. E que nós vamos ter aí um processo eleitoral em que nós vamos definir para que rumo o país vai tomar, né? Sempre sabendo que nós vamos ter que sair desse processo vitoriosos e com musculatura para poder fazer as transformações que todos nós tanto desejamos. Daqui a pouco a Ruth vai falar, mas nós da FUP, nós temos falado desde 2014 que a Operação Lava Jato, comandada por Moro e Dallagnol, é a maior organização criminosa desse país. Foram eles, os procuradores de Curitiba, aliados com a mídia hegemônica do país e parte do legislativo, né, que conduziram o nosso país para esse fosso que está aí. Quer dizer, hoje a gente está vendo algumas afirmações, por exemplo, como a da ministra agora, a Tereza, falar que não sabe por que o Brasil vendeu, papapá. Cara, nós estamos falando isso desde 2015, 2014. Né? E aí eu já falei aqui no programa, né, anterior, e vou repetir aqui. Um dos grandes responsáveis por esse fechamento das fábricas de fertilizantes chama-se o ministro do TST, senhor Ives Gandra, que chancelou o absurdo que foi o fechamento da fábrica de fertilizantes do Paraná. Nós tínhamos, Maria Flor, a fábrica de fertilizantes lá do Mato Grosso, 80% já concluída, e foi paralisada pela Lava Jato. Nós tínhamos trabalhadores que já estavam transferidos para Mato Grosso, levaram suas famílias, adquiriram imóveis, e tudo isso a Lava Jato destruiu. E como está destruindo também, agora, a Petrobras. A Petrobras vai se tornar uma empresa de escritório, se a gente não impedir que esse processo vá adiante, uma empresa de escritório para negociar a compra e venda de óleo cru e derivado. Acabou, mais nada.
Então, se faz necessário que a gente consiga reverter esse processo, a gente consiga falar de maneira que as pessoas mais humildes entendam o que está em jogo. Porque, muitas das vezes, nós somos muito sofisticados naquilo que a gente fala. E a população mais humilde, ela não entende. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa simples. Nós vivemos repetindo: o Bolsonaro é um genocida. Será que a dona Maria, lá a pessoa humilde lá, o seu João, sabe o que é genocida? E nós vivemos repetindo isso. A população vulnerável. Será que a população humilde sabe o que é vulnerável? Então, nós temos que traduzir por que o botijão está caro, por que a gasolina está caro, por que o alimento está caro, por que tudo isso está caro. Nós temos que falar para essas pessoas. E nós temos que, aí concluo essa minha primeira fala, nós temos que dizer em alto e bom som que a Operação Lava Jato, comandada por Moro, Dallagnol, por parte da mídia, por parte do Poder Judiciário, certo? Elas destruíram o Brasil. Destruíram mais de 4 milhões de empregos, deixaram de ser investidos mais de 176 bilhões de reais na economia do nosso país. Nós temos que falar isso para a população. Senão, a gente vai fazer... Vamos ficar aqui tentando pregar para quem já está convertido. Nós temos que trazer para o nosso lado aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, né, do que está acontecendo, não só no país, como no mundo, e qual é o rebatimento dessa guerra que está acontecendo na vida de cada uma e cada um dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Obrigada, Zé. A Bárbara diz que a larva jato é a responsável pela desindustrialização do Brasil. E o curioso, né, que os petroleiros sempre falaram isso, né? O fatiamento da Petrobras iria transformar, né? A gente iria pagar esse preço. Os importadores estão bravíssimos, porque a gente está exportando óleo cru e está pagando o barril de petróleo, chegou a $120 agora. Bolsonaro, estrategicamente, ano eleitoral, parou de aumentar o combustível, está segurando, mas os importadores estão bravíssimos, querem um aumento aí de pelo menos 1,20 em cima do diesel, né, e do combustível. Então, essa é uma coisa... Eu acho que os petroleiros têm feito esse trabalho de uma maneira interessante, levando gás a preço justo e fazendo esse debate com a população. Eu vou colocar a Ruth na nossa conversa, Riquião, e devolver para ti. Ruth. Boa noite, pessoal. Boa noite, senador. Sou uma admiradora do seu trabalho, parabéns. Boa noite, Gerson, Zé, Teseu e todo o pessoal que está acompanhando conosco. Bom, ouvindo vocês e agora, finalmente, o Zé também, eu penso na nossa situação. Aliás, eu lembro da minha mãe, né? Saber me vestir, eu sei, o que me falta é roupa. Então, quer dizer, a gente sabe o que a gente precisa, mas nos falta a ferramenta principal. Nós vimos agora o Volodymyr, né, o nome do presidente da Ucrânia, ele mobilizou rapidamente e veio gente para lutar no fronte e tal. Ele tinha uma rede para falar com a sua comunidade. Nós não temos. Nós vamos falar, no máximo, com milhares de pessoas, que ao longo do tempo que esse programa ficar gravado. Enquanto isso, a mídia, que é porta-voz do mercado, ela está falando com milhões de pessoas nesse momento. E não só nesse momento, a todo momento. Então, em alguns momentos, ela imbeciliza, botando para discutir quem é que vai beijar quem no BBB, quem é que vai sair, quem é que vai entrar. Em outros momentos, ela trabalha os assuntos que são de interesse do mercado. Então, a Petrobras ela foi uma grande vítima dessa mídia, né? Então, nós tivemos, por exemplo, na questão da Petrobras, na minha pesquisa, então, um dos números que a gente encontrou, a opção preferencial era a gente via a olho nu,
que era a matéria da Lava Jato. Então, quando a Petrobras não era o tema principal, a frase que aparecia nos jornais, onde a gente fez a pesquisa, foram 792 publicações da Folha de São Paulo e outras 792 do jornal O Globo, a frase que se destacava era esquema de corrupção na Petrobras. Então, a gente, diante de uma empresa da magnitude da Petrobras, onde tanto dinheiro público foi investido ao longo da sua história, e o que aparecia para as pessoas era uma Petrobras problema, né? Então, a imagem que essa mídia, que é porta-voz do mercado, construiu da Petrobras era essa, de uma empresa problema cheia de corrupção. E não que não tivesse, como o senador pontuou, mas esse não era o problema, e também não era daquela maneira, desmontando, desmantelando, que se resolveria o problema. Você tinha que manter os empregos, manter a empresa e punir quem tivesse envolvido em algum esquema que não fosse, em algum esquema que fosse de corrupção. Então, por exemplo, para falar sobre a Lava Jato, em 792 edições do Globo, nós tivemos 2.633 matérias, especificamente onde aparecia o nome da Petrobras. Na Folha de São Paulo, 2.100 matérias, em 792 edições. Aí, para falar, por exemplo, do modo partilha, então, aí você tinha 89, olha, de 89 para 2.633 no Globo e 50 na Folha de São Paulo, 50 para 2.109 notícias sobre sobre a Lava Jato. Então, quer dizer, opção preferencial pelo escândalo. E aí, como é, então, você, diante de um congresso que nós temos, esse formato, esse congresso que nós temos, o que poderia fazer frente a essa luta da FUP e de todas as pessoas que se pautam pela soberania do Brasil, seria a força popular das ruas. Eu cobri várias manifestações da FUP na Paulista e em outros lugares, sempre as mesmas pessoas. Por quê? As outras pessoas não estavam mobilizadas. E não estavam mobilizadas porque esse assunto era silenciado, certo? Ele era silenciado. O que emergia era o escândalo, né, dentro da Petrobras. Então, eu fico vendo agora, por exemplo, para os desafios para o próximo governo. Então, essa relação de fala com a nação é um dos primeiros desafios. Como é que a gente vai resolver isso? Certo? Nós estamos falando. Então, eu pego o meu livrinho e vou lá, o que o Zé estava falando agora. Eu estive no Jardim Damasceno há 15 dias, conversando com ele sobre a imagem, levo os livros gratuitamente, deixo nas bibliotecas, sobre a imagem, sobre a falta de discussão na mídia de assuntos que realmente são de interesses, que impactam a sua vida, né, que são responsáveis pela miséria que a gente vê. A gente tropeça em gente na cidade de São Paulo, que é a mais rica. Mais rica para quem, né, cara pálida? Para os mesmos. Né? Para os mesmos. Então, a meu ver, esse é um dos grandes enfrentamentos que precisam ser feitos imediatamente, que também, senador Requião, não foram feitos. Certo? Nós temos uma legislação aí. Né? O professor Comparato brigou muito, não só ele, certo? Quantos congressos, quantas reuniões dos blogueiros, né, Maria Fro? Quantos para que você tivesse, né, uma normatização, uma legislação que balizasse essa fala com a nação. A gente tem que falar, eles têm que saber. Eles têm uma empresa, não só essa empresa, que foi construída com dinheiro público e que está desse jeito. Certo? Está indo embora, o petróleo está indo embora, que era um sonho. Então, eu acho que, por enquanto, acho que era o que eu tenho outras perguntas para o senador, que depois, se der tempo, eu pretendo fazer. Né? Mas eu acho que, por enquanto, eu queria só fazer esse comentário em cima do que já foi falado aqui. Temos que enfrentar isso e rápido, porque na falta de um Congresso que tenha compromisso, como o que nós temos agora, a gente pode contar com o quê? 1/3 lá, mas na falta de um Congresso que tenha compromisso com a soberania do Brasil, que
a população entenda que ela precisa ir para o front. Requião, é mais fácil a gente mudar a paridade, né, do dólar, é mais fácil a gente abrasileirar o preço do petróleo do que a gente passar um marco regulatório da mídia brasileira. Porque a coisa... Não, eu gostei muito da intervenção da Ruth. Se nós não tivermos um povo esclarecido, nós não vamos ter nunca um governo progressista no Brasil. Às vezes eu reclamo um pouco do Lula, mas o Lula está falando para um eleitorado numa eleição legal no Brasil. Se ele for aprofundar como eu gostaria, ele vai falar comigo e com algumas dezenas de milhares de pessoas no Brasil que estudaram economia, sociologia, que estudam a situação dos países, a sua política externa. Eu fui presidente do Parlamento Europeu nos últimos 2 anos, então estou bem por dentro dos fracassos e dos acertos e os erros do liberalismo econômico. Agora, Ruth, nós precisamos fazer o que estamos fazendo aqui no Fórum. Estamos discutindo, colocando ideias. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas nós estamos colocando observações suportadas na nossa vivência. Quero fazer uma discordância com quem disse que a Petrobras acabou com a industrialização do Brasil. Ela atrapalha a industrialização do Brasil. O dinheiro que nós podíamos estar jogando... A Lava Jato. A Lava Jato, né? Mas porque a Lava Jato destruiu a Petrobras e acabou com a industrialização. Não é bem assim. Não vamos a esse ponto, senão não vamos entender nada. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Castelhano, lembra? Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Vietnã. Não, na época os tigres eram Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. E nós, industrialmente, estávamos à frente deles. Hoje, nós não produzimos 9% do que eles produzem. Foi o quê? A Guerra Fria, a subordinação do Brasil aos interesses norte-americanos. Nós paramos o nosso desenvolvimento. Agora, a consideração correta é que a Petrobras e os fantásticos lucros que ela pode ter, ela pode alavancar a qualidade de ensino do Brasil, de saúde e de investimentos. Mas, paralelamente a isso, tem que tirar o Banco Central da mão do capital financeiro que só pensa em lucro. Então, por aí, a Lava Jato é terrível. Ela se suportou numa corrupção existente de boa parte dos políticos brasileiros e, alavancada nessa corrupção, ela trabalhou para liquidar a soberania do Brasil, acabar com a propriedade pelos brasileiros do seu petróleo, das suas terras, não é? E isso é outra coisa, dentro do esquema geopolítico norte-americano. Agora, isso tudo está sendo contestado com essa crise da Rússia com a Ucrânia, que, na verdade, é uma crise, na minha opinião, dos BRICS, da China, da Rússia, da Índia. O Brasil tinha entrado nisso lá atrás também, com os interesses hegemônicos dos Estados Unidos. Eles querem o comando absoluto do mundo. É um erro. Mas nós não podemos confundir a Rússia com um regime de esquerda. É de direita mesmo. O Putin é o interventor dos grandes oligarcas, empresários, se vocês preferirem, russos. Mas é por aí. Agora, o instrumento que nós temos hoje é esse. Nós temos que dar uma mexida na lei de mídia do Brasil. Eu fiz uma lei de direito de resposta de todo mundo. Boa lei. O sujeito que é agredido pode ter a possibilidade de responder, primeiro automaticamente, depois uma sentença judicial. Mas eu, por exemplo, exigia que o cara que fosse agredido pudesse gravar um vídeo, um material magnético, e colocar a sua cara, a sua expressão e a sua indignação. Na televisão Globo, por exemplo, que eu havia injustiçado com calúnia, injúria e difamação. Você sabe que a Dilma vetou isso? Então, é uns problemas que a gente tem nesse nosso caminho. Eu aprovei na Câmara e no Senado. Foi vetada. Então, você consegue o direito de resposta, aparece um locutor daqueles da Globo com uma cara de deboche, dando a tua resposta. E você sabe que essa expressão corporal e facial
que vai dominar a informação de quem assiste. São coisas, para mim, absolutamente inexplicáveis. Mas nós temos que retomar a Petrobras, retomar o desenvolvimento, e começa agora pelas eleições de outubro. Eu fico chateado, Maria Flor, quando eu vejo, por exemplo... vai uma pergunta como você fez agora há pouco aí, mas estava o Carluxo também. Que se me dá onde vai o Carluxo quando estão vendendo a Eletrobras? Quando estão acabando com a aposentadoria dos trabalhadores? Quando estão entregando o Brasil? Nós precisamos largar dessa bobagem de nos focarmos nas fantasias e brincadeiras da família Bolsonaro. Eles têm que perder a eleição e ir para a cadeia depois de julgados devidamente. Mas nós ficamos perdendo tempo, isso não politiza ninguém. Riquelme, isso parece um brinquedo. O Por quê? problema... A rigor, Riquelme, Maria Flor, por que o Bolsonaro não poderia levar o filho para a Rússia com ele? Não, É uma escolha que dele. é Nós que estamos perdendo existe... tempo com essas coisas. Não, é que existe um precedente que a gente não pode esquecer de todo o esquema de fake news, né? Que o Carluxo, o seu gabinete do ódio, enfim, não dá para a gente ignorar, embora essa família fica criando um monte de desvio para a gente não olhar o central. Em período eleitoral, eu acho que é bom a gente também estar atento a isso. Por causa disso, eu levantei a presença do Carluxo. O Carluxo foi para a Rússia. É nosso dinheiro, o que o povo enxerga é que o Bolsonaro levou o filho. Sim. Se você fosse filha dele, podia ir também. Nós estamos perdendo o foco. É claro que o Carluxo é uma merda, mas nós estamos tirando o foco da politização do processo. Eu fico muito mais indignado quando o Gabriele vai para a televisão e diz: a Petrobras já foi, não volta mais. Nós só poderemos recuperar ao longo dos anos, até lá o petróleo acabou. Esse cara está a serviço de quem, Maria Flor? Do Brasil não é. Você viu que o Fernandes, da Argentina, com um decreto governamental, anulou a privatização do sistema elétrico? E nós ficamos com essa frescura aqui e a Bolívia, de colocar dúvida, né? se nós podemos tomar conta novamente daquilo que é brasileiro. Sim. Agora, precisa para isso? Eu quero concordar com os companheiros e com o Castelhano, opinião pública informada e politizada para dar sustentação. O debate. Eu acho que o fundamental hoje da Fórum é o que vocês estão fazendo aqui agora e fazem toda hora. Levantar as questões para debate. Mas nós não podemos entrar na fantasia. Foi a Lava Jato que desindustrializou o Brasil. Não foi. Foi a submissão do Brasil à Guerra Fria, de todos os nossos governos. Por que tem 63,6% de ações da Petrobras no mercado? Por que tem 49,6% do Banco do Brasil? Não foi a Lava Jato que fez isso. Foi muito antes dela. É uma questão de compreender o que está acontecendo e, sem medo nenhum, encarar os erros que nós cometemos para não repeti-los. Agora, nós não podemos estar focando em cima do Carluxo quando o pessoal diz que tem que transformar a Caixa Econômica em empresa de economia mista. O Banco do Brasil já praticamente é. A Petrobras é. 63,6% é empresa de economia mista, privada. Sim. Como fez com a água e tudo mais, né, Riquelme? Quando eu assumi o governo do Paraná, eu cancelei todas as contas de bancos privados e pus o dinheiro do Estado no Banco do Brasil. Não queria saber se banco privado oferecia isso, aquilo. Eu queria colaborar com o projeto nacional. Você sabe que hoje eu descubro que o Banco do Brasil já tem 49,6% de ações privadas. Eu não tenho mais por que colocar no Banco do Brasil. Fala, Ruth, depois eu vou pôr o Gerson nessa conversa. Tá, só complementando um pouquinho, senador, na verdade, essa questão, mesmo ela sendo mista, de acordo com o professor Berkovitch, o DNA dela tem lastro no desenvolvimento do país. Né? Então, ela tem um compromisso já no seu DNA, porque não se cria uma estatal, ela quando foi criada, e mesmo ela sendo de economia mista, segundo ele, de acordo com a Constituição, o que prevalece... Ruth, não faça assim, Ruth. Não faça assim. Você está desinformando, não está informando. Na verdade, eu fiz 3 representações esse mês no Paraná contra empresas públicas paranaenses
que estavam sendo administradas a favor do lucro dos seus acionistas. O Ministério Público do Paraná recusou as 3 representações. Ao contrário do que está dizendo, ele diz que é uma empresa que funciona conforme o seu conselho administrativo e ela não pode dar prejuízo para os acionistas. Então, a realidade não é essa. A empresa que tem participação privada na Bolsa de Nova York segue as regras da Bolsa de Nova York e se submete à justiça norte-americana. O resto é conversa mole, Maria Ruth. Não entra nessa, que essa é a visão que mais me causa indignação. É entreguismo disfarçado, não da sua parte. Mas você está repetindo a cantinela dos entreguistas. A empresa de economia mista serve ao Brasil. Serve porra nenhuma. Tanto não serve que nós estamos com gasolina no preço que estamos. Sim, sim. Mas a Constituição, então, nesse caso, viraria letra morta. Porque, olha, mas não discuta a Constituição, não viraria, já virou há muito tempo. Então, é isso. Gerson? Está fechado. Vamos lá. Eu acho importante que essa discussão, o Requião sempre é muito firme no que ele fala, e é bem o que ele disse. Ele chamava a atenção nossa, com razão, muitas vezes, né, por algumas questões, mas eu discordo do meu eterno senador e futuro governador aqui do Paraná. A Lava Jato, sim, teve uma influência grande na nossa desindustrialização. E mais, Requião, eu sou fruto da Lava Jato, porque eu fui demitido na Fafem Paraná quando resolveram fechar a Fafem Paraná. E resolveram fechar lá a Fafem, isso se dá desde que teve o golpe, o Temer assumiu, colocou o Pedro Parente, né, que era um entreguista que quis sair desse setor. Aí tudo que a gente vê agora, você vê essa ministra, que infelizmente ela tem o nome de uma grande cantora, né, vai ficar na nossa cabeça, a Tereza Cristina, mas falando que foi um erro, né? Erro foi votar no Bolsonaro, né? Isso é um erro, né? Erro é a gente admitir e ter dado espaço, e aí, Requião, eu concordo em partes com você, o Bolsonaro cresceu nesse espaço dado pela mídia, de estúpidos imbecis, né? E isso é o caso dele, Berlusconi, que também é fruto lá daquela Manipulite, lá na Itália. Berlusconi é fruto disso, da negação de toda a política, né? O senador mesmo sofreu isso aqui no Paraná, a negação de toda a política. Elegemos quem são os nossos senadores hoje? Quem são os nossos senadores? Hoje você vê o Álvaro Dias, o dono lá do Hugo Henrique, que espero que o teu Rex pegue ele, o teu pastor Maremano. Hoje a gente tem aquele cara que é dono, aquele lá da Positivo, que nem me lembro o nome dele, mas nunca vi ele fazer nada pelo Paraná. E o outro lá que pula de partido, que nem pula de roleta. Então, por quê? A negação de toda a política. A Lava Jato, ela tem essa culpa, que é o forte, e a industrialização, e aí eu vou focar no campo nosso. E a gente viveu isso. Zé Maria, principalmente, a gente estava junto, né? Estava junto o Teseu, que é bom revê-lo aqui, logo eu estou no Rio aí, Teseu. Mas a gente viveu isso na pele. E é evidente que tiveram muitos erros, Requião. Eu concordo, quando resolveram fazer a capitalização, aquela IPO, é bem isso, deixaram a gente refém desse mercado, desse tal mercado que, como eu já disse, mercado que não vê uma criança passando fome, mercado que tipo, não ouve o choro de uma mãe que não tem como dar leite lá para o filho dela, mercado que está cagando para tudo. É bem isso, a gente responde, e teve ações que, inclusive, a Lava Jato ajudou a pagar ações para acionistas americanos que se julgaram com danos por conta da Lava Jato. Então, a Lava Jato, é evidente que tem toda essa conjuntura, né, de destruição nossa, que o Requião está certo, que ele conhece muito bem, mas a Lava Jato acentuou. A gente teve, eu lembro com o Zé Maria, acho que estava o Teseu junto, que a gente foi lá em Angra, naquele estaleiro que estava abandonado,
que era um estaleiro que tinha milhares de pessoas construindo um navio. E aí, assim como, tipo, tinham muitas obras, como na época que estava o Requião aqui, a gente tinha muitas obras aqui no Paraná. O porto que foi modernizado, né? Então, a gente teve muitas obras que, após a Lava Jato, pararam por uma sanha vingativa que a imprensa comprou, né? Que a sociedade comprou, e que hoje a sociedade paga, a imprensa faz de conta que não é com ela, né? O Moro é o novo candidato deles. Então, a gente teve dano, sim, né? Você tinha a Petrobras que tinha toda uma política de conteúdo nacional. Lembro que o Zé Maria, a gente andou muito esse Brasil, né, Zé? Em Brasília mesmo, junto com o Requião e em outros lugares, que a gente falava a importância que tinha a Petrobras quando ela colocava que tinha que ter conteúdo nacional. Pode ser mais barato você comprar fora, mas eu não gero emprego aqui, eu tenho tecnologia aqui. E é isso que a gente perdeu nesse período. É evidente que tem toda a conjuntura internacional de vários entreguistas que passaram e de todas as matizes, concorda? De todas as matizes, mas foram muitos entreguistas, mas a Lava Jato ela deu aquela batidinha de prego lá no caixão. E aí a gente vê hoje, eu fico para morrer quando eu encontro o Dallagnol. Você está em Curitiba, você sabe que você encontra todo mundo, viu? É quase uma província. Ou ver o Moro, porque eles foram responsáveis por eu e os meus amigos perderem emprego. Eu estou há 2 anos desempregado. O Gerson. Entendeu? Então, é algo que a Lava Jato, para mim, é algo que não tem perdão. Foi Gerson. algo que, só para fechar. Não, eu só queria que você colocasse na sua fala uma coisa que eu acho muito importante também em relação ao fechamento da Fafem, que a gente viveu uma pandemia onde as pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus, e a Fafem poderia ter produzido com uma reforma muito simples e rápida, poderia ter suprido o país de oxigênio, né? E a gente não teria as pessoas morrendo torturadas numa pandemia e a Fafem fechada. Eu queria que você colocasse isso, porque eu me lembro que você escreveu sobre isso a respeito. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que, para além, a Petrobras, olha o nível, gente, de pensar essa coisa não só do conteúdo local, mas da cadeia do petróleo, que é de fertilizante a oxigênio, né? Passando por tecido, passando por muitas coisas, medicação, enfim. Fala um pouco sobre isso também. Então, Fro, é que eu falei, quando você fecha uma grande indústria que tem tecnologia, que tem a tecnologia, como nós tínhamos, você fecha várias possibilidades, você fecha várias portas. Porque não é só uma indústria, um monte de ferro, um monte de aço, tubos e tipo, todos os equipamentos, né? Você pega o Teseu, você pega o Zé, que iam em plataformas. Aquelas plataformas são muito mais que você tirar petróleo. Teve muitos estudos, e aí o Requião lembrou bem, o Brasil tem tecnologia para tirar petróleo lá do pré-sal, coisa que há muitos anos atrás o pessoal duvidava que a gente tinha capacidade. E nós fomos lá e tiramos. Então, é muita tecnologia que você tem. E aí você pega unidades como a nossa, que você pode, num momento de crise, como a gente teve, vamos parar um pouco, vamos deixar de fazer a produção de amônia, ureia, e vamos produzir oxigênio hospitalar. A gente teria capacidade para isso. E tem a capacidade disso. Então, nós, quando fechamos unidades como essa, nós perdemos a tecnologia que está agregada, perdemos uma mão de obra extremamente qualificada, que não é, com todo respeito, não é como você pôr alguém, faça aí, pronto, tipo, amarre aqui. Não é, são pessoas extremamente treinadas, levam anos para você conseguir isso. Então, só reforçando isso, que existe um processo internacional de entrega. A gente tem muitos entreguistas aqui que trabalham para o capital financeiro especulativo, e como diz o Requião sempre muito bem, né? Esse capital vadio, né? Tem muita gente, mas tem muita gente que quer desenvolver o país. Então, quando me vem
a Lava Jato e tudo isso que ocorreu, não tem como eu não me lembrar de 1.000 pessoas que perderam emprego. Requião teve lá, eu até estava vendo hoje, Requião, uma foto sua que estava lá, você e seu filho, Maurício, estavam lá participando do ato junto conosco lá. E eu lembro, foram 1.000 pessoas, Fro, que estavam lá, a gente estava acampado, que perderam os seus empregos. E muitos continuam ainda desempregados, muitos dos amigos meus. E num período bem isso que você falou, com pandemia, com toda uma questão delicada, o plano de saúde nosso que acabou para muitas pessoas já. Então, e tudo isso por conta desse capital vadio, especulativo, e por conta dessas pessoas que cederam a isso tudo, que aí reforço Ives Gandra Martins Filho, que foi um dos que selou esse destino para Fafem Paraná, que nós lá atrás falávamos. Isso é um erro, e hoje a gente vê a ministra, a Tereza Cristina, não a boa, que canta, mas a que desencanta o país com os seus erros e com a sua equipe grosseira, que eu li hoje o estudo estratégico deles, que para mim foi feito por uma criança da 8ª série, que vazio, raso, sem nenhum compromisso com a nação. Fro, Oi. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima disso que o Castelano falou. Então, eu quando digo e reafirmo, a Lava Jato, ela desestruturou todo o setor de óleo e gás do país. O Brasil voltou, nós reaprendemos a fazer navios e plataformas. A Lava Jato, ela faliu todas as grandes construtoras do país sem sequer fazer um acordo de leniência. A Lava Jato ceifou, como o Castelano coloca, e ele é vítima disso, mais de 4 milhões de empregos. O Brasil, ele saiu de um processo onde ele descobre o pré-sal e que diziam que nós não teríamos capacidade para botar esse óleo para fora, porque nós não tínhamos tecnologia, porque era uma camada geológica até então desconhecida, nós colocamos óleo para fora em 7 anos. Então, tudo isso foi destruído. Tudo isso foi destruído. E pela Lava Jato. Então, ela é responsável. E quando a gente pega e vê que o setor de óleo e gás do nosso país, ele já respondeu por 13% do PIB nacional, e hoje corresponde porque quanto é o plano de negócio da Petrobras hoje? Quanto que a Petrobras está investindo no país hoje? Então, talvez seja entre nós aqui até quase que um consenso que a Petrobras ela é uma das poucas empresas, se não a única empresa, que tem a capacidade de fazer de novo a roda da economia girar no nosso país. Tamanha a sua capilaridade a nível nacional, tamanho o seu poderio. Nós já chegamos a investir no país, a Petrobras, 300 milhões de reais todos os dias. A Petrobras investia. Vamos lembrar aqui, durante a crise do grande capital em 2008, quem fez com que o país não sentisse todos os efeitos da crise foi o setor estatal. A Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES. Então, é disso que eu estou falando. E aí eu quero concluir, né, essa minha intervenção falando, né, uma coisa é o que nós desejamos. Eu também desejo que um futuro governo Lula, ele recompre tudo, e vou trabalhar para isso. Agora, falei na minha primeira intervenção, qual é a força, a musculatura que nós vamos sair das urnas? Não adianta a população brasileira e nós jogarmos todas as nossas, o peso de reconstruir o Brasil nas costas de Lula, e nós darmos a ele somente 100 deputados federais. Não adianta isso. Quer dizer, vamos lembrar aqui que no melhor momento do nosso país, nós conseguimos eleger só 166 deputados federais. Nós não conseguimos impedir nem a abertura do processo de impeachment. Então, nós temos que conscientizar as pessoas, e cabe a nós isso, da importância do voto legislativo,
em que o povo brasileiro não dá essa importância. Se nós fizermos uma pesquisa na rua, nós vamos ver que as pessoas se lembram em quem votaram para presidente, para governador, para prefeito, mas não se lembram em quem votou para deputado estadual, deputado federal, a vereador, porque não dá importância ao cargo legislativo. Então, cabe a nós também reafirmarmos a todo instante a importância do voto legislativo. Então, quando o Gabriel, não tem aqui procuração para defender o Gabriel foi, na minha concepção, que tenho 37 anos, trabalhei 37 anos na Petrobras, o melhor presidente que essa empresa já teve. O melhor presidente. E ele coloca que hoje o cenário é completamente diferente do que anos atrás. Tenho certeza que o Gabriel também comunga das mesmas opiniões nossas de reaver a Petrobras. Agora, ele é transparente no sentido de dizer o seguinte, olha, nós temos que ter um cenário muito, eu diria que ajude o Lula a reaver a Petrobras. A reaver a Petrobras. Então, é disso que nós estamos falando, porque nós estamos falando de soberania. Não só a Petrobras, a Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, como o próprio Requião falou, que mais da metade das ações já estão com o capital internacional. Então, com o capital privado. Então, são muitas as tarefas, são muitas as nossas missões para que a gente possa ter de novo a nossa soberania. A soberania e no sentido mais amplo da palavra. Né? Então, quer dizer, há pouco aqui a Ruth comentou, fez um comentário, e o Requião, e ela falou, da nossa Constituição, eu concordo com ele, quer dizer, nós não temos mais Constituição. Quer dizer, nós estamos perdendo o Brasil, e aí eu quero reafirmar, as eleições desse ano, elas vão dizer para que lado o Brasil vai caminhar. Se nós vamos lutar, porque não vai bastar a gente ir lá votar no Lula ou quem quer, ou no candidato democrático para senador, para governador, né? Nós vamos ter que continuar a mobilização popular para dar sustentação ao governo, porque por mais que a gente derrote e vamos trabalhar para isso com o bolsonarismo vai estar aí, pô. Ou a gente acha que quando você analisa uma pesquisa de opinião, com todo esse desmantelamento da máquina pública, com todo esse desprezo à vida que esse cidadão está fazendo, você pega as pesquisas, ele tem 30% de aprovação. O que é isso? É o bolsonarismo que estava escondido no armário desde que esse país foi criado. E que agora ele consegue enxergar na figura desse cidadão aquele que dá voz a ele. Aquele que dá voz a tudo de ruim que um ser humano possa ter. Então, a tarefa e espaços como esse são fundamentais para que a gente conscientize a população, para que a gente tente traduzir da maneira mais simples, mais didática para a população, o que vai estar em jogo na eleição desse ano. Então, assim, eu fico bastante satisfeito, saio de todos os programas que a gente faz aqui nesse espaço, Maria Flor, saio bastante reenergizado para ir para as ruas, ir para as redes, para disputar. Porque todo o espaço que a gente tiver, nós temos que disputar. Não dá mais para a gente ficar como nós ficamos durante o processo, né? O processo da Lava Jato, que nós fomos acusados de corrupção, nos acuamos, eu falo nos acuamos, não somos nós, mas uma parcela grande da sociedade brasileira ficou acuada e surge o Bolsonaro. Quer dizer, eu me lembro muito bem, Castelano, Teseu e o próprio Requião, quando nós fomos disputar a lei da partilha no Congresso Nacional, vários senadores e deputados nos chamavam de ladrões.
Por conta de quê? Da Lava Jato, dizendo que nós estávamos sendo coniventes com a roubalheira na Petrobras e muitos insinuavam que nós estávamos beneficiando da corrupção. Então, não dá para a gente simplesmente não falar que a Lava Jato, sim, foi, na minha concepção, o estopim para o surgimento dessa coisa que está aí chamada o Bolsonaro e o seu bolsonarismo. Obrigada, Zé. Eu vou fazer o seguinte, vou passar para o Teseu e para a Ruth para fazer os últimos comentários e devolvo para o Requião encerrar. A gente, só colocando também, né? Eu queria que tivessem 50 senadores como o Requião lá no... e 350 deputados lá, com essa energia, essa força, esse vigor. Você tá igual o Lula, viu, Requião? Tá com saúde de 40 e tesão de 20, né? Para reconstruir esse país e devolver a nossa soberania, né? Então, eu fico, assim, dá orgulho de ver o Requião colocando tanta energia nesse debate, né? De volta ao que é nosso, que a gente não quer nada de ninguém, a gente quer o que é nosso. E para fazer o que tem que ser feito, tem que ter coragem. E a gente vai ter que dar muita sustentação para que o presidente Lula, se Deus quiser ganhar essa eleição, ele tenha coragem de fazer o que tem que ser feito, né? Que é pegar de volta o que foi roubado, é pegar de volta o que foi vendido de forma errada, de forma escusa, pegar de volta o que é importante para garantir a nossa soberania do nosso país. Então, fico extremamente feliz. E aí, só também lembrando aqui, era o Haroldo Lima, Requião, que você estava querendo falar, que era presidente da ANP, e a gente teve também, dentro da própria Lava Jato, uma coisa que contribuiu e muito para que a gente falasse isso com tanta propriedade, foram as opções que foram feitas pela Operação Lava Jato, de fazer aquelas delações premiadas, que cá para nós, hiper, mega, super top da galáxia premiada, que os bandidos não ficavam presos um mês. Eles soltavam tudo que sabiam, jogavam planilha, devolvia 200 milhões e eram soltos para curtir o resto dos milhões que sobravam nas suas contas. Então, em contrapartida a isso tudo, não era feito um acordo de leniência para que as empresas brasileiras e os empregos dos brasileiros continuassem a todo vapor, né? Então, quando a gente fala isso, é porque a gente viveu muito na pele, e aí, quanto o Castellano coloca, que esteve em Angra, eu tive a oportunidade de acompanhar simultaneamente 3 obras em Angra, P56, P57, e era o término da obra da P58. Então, 3 plataformas passaram em Angra só no período que eu fiquei lá, em um pouco mais, na verdade, de um ano, no ano de 2009 para 2010. Então, eu fui lá 2, 3, 4 anos seguintes, depois, e estava lá, derretido, 15 mil trabalhadores que naquele momento estavam, um momento atrás não estavam mais. Então, isso foi sim, os bloqueios que foram feitos na Lava Jato, mas eu quero só também colocar aqui o meu total acordo em relação ao cerne da questão. Na verdade, a Lava Jato foi uma ferramenta. O problema central, de fato, a ação em Bolsa de Nova York, a empresa não ter, de fato, a sua autonomia fica amarrada a todos aqueles regramentos. Requião citou também aqui, eu lembrei, que, na verdade, não foram feitos nem julgamentos nos Estados Unidos, Requião. Foram feitos simplesmente acordos. Acordos. Não tiveram julgamentos de fato lá nos Estados Unidos, nos tribunais americanos. A Petrobras chegou lá com o Pedro Parente e entregou lá de bandeja 20 bilhões para os americanos em um acordo. Nem julgamento em primeira instância ocorreu. Os processos da Petrobras no Brasil, eles vão para a primeira, aí se perdeu ou ganhou, vai para a segunda, se perdeu ou ganhou, vai para a terceira, e só assim é feito um pagamento de qualquer coisa. Lá não, lá em primeira instância fizeram uma série de acordos com essa patifaria, essa roubalheira, essa organização criminosa que foi a Operação Lava Jato, com a assinatura do senhor Dallagnol e o senhor
Sérgio Moro, esse ladrão mor que cometeu tanto crime contra o nosso povo. Então, de antemão, eu saio energizado aqui, sem dúvida. A gente esteve conversando, Requião, com o diretor Estrela. E o diretor Estrela, ele está muito parecido com você nas suas posições, nas suas colocações e na sua vontade de pegar de volta tudo que é nosso. Ruth, seus comentários finais eu passo para o Requião, e o Requião a gente vai chamar mais vezes aqui, viu, gente? O Requião precisa de muitas lives. Né? Quando eu pensei, falei, o Brasil vai fazer 200 anos de independência, que país a gente quer verdadeiramente independente? A primeira pessoa que eu pensei era o Requião. Falei, Requião é, acima de tudo, um estadista nacionalista. Né? Do campo da esquerda, a gente precisa ouvir o Requião. O que a gente constrói pós o fascismo, pós essa barbárie. Então, o Requião, eu falei, vou começar esse debate de soberania com o Requião. Ruth e depois Roberto Requião. Tá, eu não sei se ele vai responder hoje ou no próximo convite, mas, senador, tua luz está apagando aí, será que ele está perdendo o contato? Bom, vamos Acho lá. que ele está ouvindo a gente, né, Requião? Claro. Tá. Então, eu, na verdade, é mais do que torcida, é quase uma certeza, só não dá para ser certeza, porque em política, né, não é assim, né? Mas eu já penso muito nessa criação dessa plataforma política a partir de 2023. Então, eu já mando duas questões para o senhor, que a gente tem uma demanda de cerca de 5 milhões de moradias de interesse social. Por outro lado, a gente sabe da capacidade da construção civil de gerar emprego rapidamente. Então, a primeira pergunta é o que seria possível articular a partir de 2023 nessas duas questões. E também quais políticas a gente já poderia contar a partir de 2023 para a gente resgatar as garantias de trabalho digno, né? Que nós tivemos aí uma derrocada com relação aos direitos e ao trabalho. Então, esses 3 pontos eu deixo para o senhor e agradeço muito, Fro, a oportunidade dessa conversa com o Gerson, com o Teseu, com o Zé, com você e com o senador. Fiquei entusiasmado com a empolgação de vocês todos. Mas como eu faço política de uma forma diferente, eu não vou bancar o bacana aqui e concordar com tudo, não. Em primeiro lugar, a Petrobras era uma investidora fundamental no Brasil, investiu 80% de todos os investimentos. Pode ser de novo. Então, ela é importantíssima para a retomada do desenvolvimento brasileiro. É uma mega empresa com capital que pode alavancar a retomada do desenvolvimento brasileiro. Por outro lado, a Lava Jato é um crime contra o país. Foi montado pelos interesses norte-americanos sem nenhuma sombra de dúvida. O Moro, hoje, como suposto candidato à presidência, diz: precisamos vender a Petrobras. Como um feirante vende um pastel, não temos que olhar as circunstâncias de vender a Petrobras. Não tem nada dentro da cabeça dele, a não ser o atrelamento geopolítico a interesses que não são brasileiros. A participação do FBI, da CIA, do Ministério Público norte-americano é notória, revelada pela Intercept, e revelações de telefonemas que foram gravados por aquele grupo de jornalistas. Agora, a desnacionalização do Brasil é antiga. Não foi a Lava Jato que quebrou o monopólio do petróleo, foi o Fernando Henrique. Foi o deputado da Agência Nacional de Petróleo que propôs a partilha. E foi no governo da Dilma que aprovamos o projeto do Serra. Não tinha Lava Jato aí nisso. A Lava Jato é um movimento entreguista para liquidar de uma vez com a soberania do Brasil e nos transformar numa colônia. Nós temos que entender isso. Porque senão nós vamos pegar a Petrobras de novo e continuar com a mesma política. Vamos vender um pouco mais de ação e entregar inteira de uma vez, inclusive as ações preferenciais. A Bolsa de Nova York. Daí não tem mais Petrobras também. Então, nós temos que entender isso e acabar com essa história de que empresa mista
está na mão do Estado brasileiro, ela tem que estar subordinada ao Estado. Não. Empresa mista está subordinada aos acionistas, principalmente empresas mistas com acionistas na Bolsa de Nova York. São as regras da Bolsa e o judiciário norte-americano. O judiciário norte-americano participou daquele acordo, sim. É acordo, companheiro, homologado pelo juiz nos Estados Unidos. Não foi a julgamento, foi uma homologação, uma patifaria absolutamente completa. Agora, outro aspecto. O Lula não pode governar sem um apoio, nós temos que olhar em quem vamos votar. O que o companheiro acha de votar em todos os amigos e companheiros de partido do Alckmin para a Câmara Federal? O que lhe parece isso? Que espécie de acordo é esse? Nós precisamos ter um projeto de governo muito claro, sem temeridades de porra louca e sem a covardia da aliança com o capital financeiro e os seus representantes. Um projeto sustentável, ato meio, como diria o Aristóteles, ato eficiente para mudar as coisas, abrir caminhos para a democratização da imprensa, da informação, a viabilização definitiva das fundações partidárias para colocar propostas para o Brasil que serão submetidas a eleições. Agora, se nós fazemos um acordo amplíssimo, como o Lula está bem nas pesquisas, todo picareta vai apoiar o Lula. E na onda do Lula vai para a Câmara Federal. Daí como é que nós podemos querer deputados progressistas se estamos colocando picaretas que não têm nada dentro da cabeça e que são facilmente compráveis pelo capital financeiro e pelos interesses dos financiadores de campanha? Então, algumas coisas têm que ser marcadas. A defesa do Gabrielli, tudo bem, mas se esquece que ele errou também. 63,6% das ações são privadas. Por isso, nós estamos submetidos à justiça americana e à Bolsa de Nova York. Se não, sem uma privatização, nem o Bolsonaro e o Guedes podiam fazer o que estão fazendo, jogando no interesse dos acionistas, com a vinculação ao dólar. Erro, companheiro. Erro. Não é para ser condenado. E eu não quero nem confissão pública. Confissão que faça o crente no parlatório do padre quando pede absolvição. Eu acho que o erro tem que ser entendido para não ser repetido. Fui governador 3 vezes, eu errei também, sabe? Eu tento não repetir os erros, considerando que as informações que a gente tinha não eram as modernas. Temos que evoluir nesse processo. Não é com essa história de que está tudo muito bem, foi um grande presidente, foi... Não, erro acima de erro. 63,6% não fui eu que vendi. Não foi o Castelhano nem a Ruth. O Carlos Lessa, que era presidente do BNDES, à época, ligou para o governo e disse o seguinte: o BNDES pode nacionalizar essas ações que estão na Bolsa. Podemos comprar tudo. Daí houve uma conversa entre o Manteiga, o Meirelles, o Palocci e o Furlan, e proibiram o BNDES de comprar as ações para o Brasil. Erro em cima de erro. Agora, por que o erro? Eu não estou dizendo a você que tudo isso é crime, mas é erro. Erro de avaliação, erro provado na continuidade. Vamos tentar entender esses erros. Agora, se tivermos um programa claro, moderado, razoável, eficiente e praticável, então daí nós estaremos influenciando o eleitorado para votar em candidatos progressistas. Agora, se vale tudo, se a Opus Dei é muito boa, vamos eleger os candidatos da Opus Dei. Eles são contra o Papa, além de tudo. Eles vão questionar até o Vaticano, não é só o nacionalismo brasileiro. Então, vamos tentar pensar com cuidado, tomar atitudes consequentes. Eu, por exemplo, faço a crítica do nosso grupo, do nosso campo, numa tentativa desesperada de abrir os olhos das pessoas. Eu sei de que lado eu vou estar, mesmo que não seja tão bom ou tão certo quanto eu gostaria. Eu não vou para o outro lado, em hipótese alguma, mas não vou ficar louvando o que não deve ser louvado. Porque se nós não falarmos agora e não abrirmos os olhos agora, teremos um pouco do mesmo de novo. E daí não teremos nem o direito de reclamar e levantar a voz. Agradeço com alegria a participação no programa da Maria Frô.
Fiquei empolgado com o entusiasmo de vocês, mas faço aqui um apelo. Eu não tenho a verdade, mas cobro de vocês um pouco mais de foco, menos entusiasmo partidário e mais raciocínio crítico pelo Brasil. Petrobras inteiramente nacional. É possível isso. Banco do Brasil, e não de 49,6% de acionistas privados. Caixa Econômica ainda é absolutamente nacional. Outro dia, eu vi o pessoal do nosso campo dizendo não, a Caixa Econômica pode ser uma empresa de economia mista, mas daí não será mais do Brasil, será dos acionistas. E não vai financiar a agricultura familiar, não vai financiar a casa financiar própria. O que der lucro, o acionista quer lucro, não tem nada a ver com o desenvolvimento do país. Sim. Agora, é fundamental a defesa da Petrobras e que ela seja colocada no caminho. É claro, em primeiro lugar, em primeiro momento, acabar com a paridade com o dólar. Mas tem muitas outras coisas, muitos outros erros que nós cometemos. E nós cometemos esses erros, pagamos por eles. Agora, de Lava Jato, eu quero ver esse pessoal na cadeia. Agora, eu acho uma brincadeira dizer que eles são responsáveis pela desindustrialização do país, que vem desde 1980, numa sucessão de governo, inclusive no nosso. Quando nós abrimos para a China, consideramos a China privilegiada, importamos aquela bugigangada toda para vender o agronegócio para os chineses. Um erro. Nós não apostamos na industrialização. Erro tem que ser corrigido, não é louvado. Eu sou amigo para burro do Lula. Outro dia ele veio aqui ao Paraná e fez uma declaração que circulou na imprensa toda aí. Eu quero o Requião como candidato nosso. Eu estou sem partido. Eu saí do PMDB, que virou uma quadrilha. Não vou defender aquele pessoal que errou, e errou em boa parte com as piores intenções do mundo. Eu quero apoiar o Requião de qualquer jeito, mesmo que saiba que ele é meu crítico. Se eu não fosse amigo do Lula, eu não seria crítico, eu fazia uma louvação. Dizia que ele era o melhor presidente do Brasil. Errou, tem que corrigir os erros. E eu acredito que aprendeu muito nesse tempo que ficou preso. Ele hoje é um cara radicalmente contra o imperialismo, vai tentar fazer o melhor possível. Agora, precisa, sim, de uma bancada progressista no Câmara Federal e no Senado. Mas como é que nós vamos ter bancada progressista capitaneada sem programa pelo nosso Alckmin? Não tem jeito. Agora, se tivermos um programa, a escolha do vice é um problema eleitoral determinado pela legislação brasileira, que se me dá quem seja, mas um programinha razoável. Dizer com clareza, por exemplo, Ruth, que nós não vamos aceitar o roubo da dignidade do trabalhador. Mas não basta dizer, vamos modificar, como dizem alguns, uma parte da reforma trabalhista. Nós temos que, desde já, eu gostaria, por exemplo, que as oposições fizessem isso em conjunto. Fechou o microfone? O som voltou? Voltou. Eu gostaria que nós tivéssemos uma proposta única. Vocês sabem que a aposentadoria foi criada na Alemanha pelo Bismarck, no fim do século passado, no começo do século passado, na reunificação da Alemanha, porque ele tinha sido informado pelo Johann Schacht, que era um filósofo e economista alemão que já tinha morrido, formado pelos textos, que as mudanças da economia e da indústria estavam criando uma quantidade fantástica de trabalhadores que tinham como seu único capital a sua força de trabalho. E quando ficavam velhos e a força estiolava, não tinham como sobreviver. E que eles se revoltariam contra a burguesia, que já tinha derrubado a nobreza, e fariam com a burguesia o que a burguesia tinha feito com a nobreza. O Schacht disse o seguinte, não, eu não quero que isso aconteça aqui. Criou a aposentadoria tripartite, capital de empregador, empregado e Estado, para garantir a decência e a dignidade da sobrevivência dos trabalhadores. Até isso estão acabando aqui. Tem candidatos que dizem, eu quero aposentadoria de capitalização, eu quero equilíbrio macroeconômico. O Brasil não pode emitir mais do que recebe, quando o mundo inteiro sabe que isso tudo é falácia. Então, vamos pensar como eu penso nos meus erros, com os nossos erros, porque eu participei disso tudo. Agora, me perdoa. Apesar da empolgação, não fiquei contente com a louvação dos erros e das pessoas que erraram
da forma absoluta, como o companheiro colocou. Reflita, companheiro, nós estamos juntos nessa luta, pelo trabalhador, pelo Brasil, pelo projeto nacional. Mas, acima de tudo, não existe governo sem amor pelo povo, sem identidade com a população mais pobre e sem fraternidade. Não vou na conversa tecnocrata, que é muito difícil recuperar a Petrobras. Difícil para quem não quer. Difícil para quem quer aliança fundamental com a Opus Dei, com o mercado, para avançar com políticas compensatórias, dando alguns favores para que o povo não se levante e não se revolte. Foi um prazer. Desculpa a veemência. Como se vê, eu não sou muito político, eu digo o que penso. Um abraço. A gente chamou aqui exatamente por causa disso, porque Allahu o debate... Akbar. O debate tem que ser franco, e é importante que a gente coloque, né, essas questões. Nós precisamos construir a plataforma da classe trabalhadora, né? Com o que a gente vai brigar de verdade, o que é princípio para esse novo governo que está aí. Eu acho que essa é a grande questão que os trabalhadores não podem deixar de disputar, né? Nós vamos construir a nossa plataforma e vamos fazer essa disputa. Requião, a gente quer muito continuar a conversa com você em outros programas. Vamos falar aqui da política nacional, vamos falar da política do Paraná, né? Como é que vai ser essa disputa aí? É uma pena, porque hoje saiu a pesquisa no Paraná e o Moro, juiz ladrão, está com 11%. Mas a pesquisa que saiu é telefone, não né? Não é uma pesquisa verdadeira. Sim, sim. Não se preocupe com ela. Sim. Não, eu não me preocupo, não. A gente tem feito aqui uma coisa muito legal. Uma vez por mês, no Fórum Sindical, a gente traz um Marcos Coin, análise porque está saindo, às vezes, 3 pesquisas por dia, enfim. Mas quais são as pesquisas e o que elas estão apontando? A gente tem feito sistematicamente essa análise no Fórum Sindical, né? Maria, aqui a gente... eu tenho que sair do ar, eu tenho uma reunião em casa, o pessoal está me esperando aqui embaixo. Um abração a todos vocês. Muito obrigada, senador, Requião. Só mais uma coisa, senador. Faltou falar sobre o Renato Teixeira. Uma hora, o vereador que está sendo crucificado lá. Eu entrevistei o padre Júlio ontem e ele lembrou bem que a diferença entre os 2 deputados que nós tivemos aqui em São Paulo, um apalpou a colega numa sessão diante das câmeras e foi suspenso por 6 meses, se eu não me engano, né? O outro xingou... Freitas, Renato Freitas. Você quer uma resposta franca e não demagógica. Sim, o Renato Teixeira é um vencedor. É um sujeito que se superou na vida. Freitas, gente. O pai dele era preso, presidiário, morreu na penitenciária. Ele estudou, bom aluno, deixou de estudar, foi pedreiro, assistente de supermercado, empacotador, parou de estudar, voltou a estudar, formou-se em Direito, fez doutorado e fez mestrado na Universidade Federal do Paraná. Mas eu dou para você a resposta que o Lula deu para ele. Ele cometeu um erro, entrar na igreja com faixas e protestos e gritos foi uma bobagem. Ele tem que pedir desculpa ao PT, a Curitiba e à igreja. Na ditadura, nós usávamos a Igreja do Guadalupe, na Rodoviária Velha, como sede nossa para mobilização. Se ele tivesse avisado a Cúria um dia antes, ele teria participado da missa junto com o padre, que é um jesuíta, progressista. Ele errou. E eu não vou louvar erro. Agora, acho que é uma estupidez querer caçar o Renato por um erro que ele cometeu. Eu até disse a ele outro dia que eu me confundo com ele. Na juventude, eu agiria da mesma maneira, por impulso. Aprendi a ser mais racional. Ele poderia, com isso, levar à derrota definitiva do PT no Paraná. Com o horror da Igreja Católica, com o trabalho da mídia, da Globo e da grande imprensa. Fez besteira. Não é para ser louvado. Padre Júlio Lancelotti... O padre Júlio Lancelotti tem uma opinião, você pediu a minha. Eu estou dando a minha e não a do Júlio Lancelotti. Gosto muito do Júlio. O Júlio não faz política no Paraná, tá? E eu acho que caçar o menino é uma estupidez, mas louvar um erro é besteira. Erro tem que ser entendido para não ter que ser repetido.
Mas não pode Ele ser podia bonito ter dessa destruído a maneira, né, eleição. Requião? Podia ter destruído a eleição do Lula no Paraná. Não vou louvar isso. Agora gosto muito dele. Cara porreta. Um abraço a vocês. Tchau, Requião. Boa noite. Boa noite. Queridos e queridas, muito obrigada, Zé Maria, Gerson, Ruth, Teseu, tá caindo aí o Requião, o Requião, né, sempre veemente, com essa veia, é bom discutir com o Requião, porque o Requião não doura a pílula, né, ele tem um projeto nacional, a gente tem divergências, mas esse é um espaço democrático é exatamente esse, né, que a gente pode debater de forma bastante tranquila, né? Ninguém aqui se estapeou, a gente entende o lugar da divergência e sempre acrescenta. E eu espero que vocês tenham gostado, quem nos acompanhou até o momento. Semana que vem, mês, né, de luta das mulheres, a gente vai estar aqui com a Bárbara Bezerra, com a Tereza Campelo e com a vereadora Liana Circe. A gente vai falar sobre políticas públicas, especialmente para as mulheres, né? Com recorte para esse grupo que foi o mais afetado com o golpe, o mais afetado com a pandemia, enfim. E a gente precisa fazer essa disputa. A gente lembra que nos governos Lula e Dilma tínhamos uma política interministérios, né? Que abarcava cerca de 120 frentes. E a Tereza Campelo era um pouco a maestra de tudo isso, a partir do Bolsa Família. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas experiências e como é que a gente pode avançar, né, no próximo governo Lula, no pós-Bolsonaro. Porque a gente está pensando no pós-Bolsonaro, gente. A gente tem que pensar lá na frente, né? Nós vamos fazer a briga para Bolsonaro ficar no passado. Então, boa noite a vocês que nos acompanharam. Boa noite, meus queridos companheiros da Petrobras, petroleiros. Até semana que vem. Até. Obrigado.